Que a paz e a graça do nosso Senhor esteja conosco, irmãos. Vou estar dando início no estudo das igrejas, só que agora dando um resumo, amém? Dando um resumo de toda a revelação que tem dentro das igrejas, amém? A primeira coisa aqui, irmãos, eu escrevi o nome delas, amém? De cada uma delas, e coloquei aqui também no grego, amém? O nome escrito no grego aqui, os de vermelho, é o nome que está escrito no grego, amém? Igual vai dizer aqui Efésios, significado no grego, permitida, amém? Quando for a mesma coisa aqui de esmínio, significado, mir, amém? No grego. Embaixo tem o nome da tradução, amém? No grego. E o significado na palavra no grego, amém? Igual pecamos, torre, amém? E aqui em cima eu coloquei o nome da igreja, aqui o significado e aqui é o nome que está escrito no grego, a tradução para nós poder falar, amém? Igual Tiatira, dor de aflição, amém? E na sequência o nome grego. Aí vem Sardes, vermelhos, amém? Aí vem o nome na sequência no grego. Na sequência, Filadélfia, amor fraternal, amém? Aí na sequência vem o escrito no grego, como nós pronunciar, ler, amém? E Laodiceia, amém? Que significa justiça do povo, amém? E na sequência, o que está escrito no grego. E você vai ver que só aqui, irmãos, vai te levar a Laodiceia. Não que eu fiz o estudo de todas, amém? Mas só aqui, só para os irmãos pensar, só o significado aqui, quando você aperta no aplicativo, o nome grego ali, né? Que tem Laodiceia, que vai aparecer Laodiceia, amém? E ali você vai ver ali que vai aparecer ali a tradução justiça do povo. Você vai ver que quando você vai procurar nas escrituras justiça do povo, você vai ir diretamente em Deuteronômio 32, no Cântico de Moisés. Amém? Vai te levar diretamente ali. Amém? Só que eu não vou fazer uns estudos, porque aqui já te levaria a Pedro, amém? Filadélfia já te levaria a Pedro. Só que eu não vou trazer esse estudo daqui do significado dos nomes e trazendo umas coisas que tem. Eu só vou trazer só o resumo do que eu já falei, amém? Então vamos lá. Você entendeu primeiramente o significado dos nomes, amém? Você vai ver que em cada igreja ele vai deixar uma chave que ele vai vir. Amém, irmãos? Cada igreja. Só que você vai ver que na igreja de Esmínia não vai ter pecado algum. Na igreja de Filadélfia também não vai ter pecado algum. Eu fiz até umas manchinhas amarelas assim, ó, que elas estão pegando fogo, elas estão cheias de azeite. Amém, irmãos? Ela tem justiça, ela tem amor, elas, as duas, amém? Elas têm justiça, amor, fé, amém, irmãos? E esperança no Senhor. Amém? Elas praticam a verdade. Amém, irmão? Essas igrejas estão puras. Essa aqui, Filadélfia e a Tiatira, elas estão puras. Essas aqui estão apagando. Amém? Elas estão apagando, mas essas aqui não, elas estão cheias, cheias da justiça de Deus, estão na palavra de Deus. Amém? Só que você vai ver que essas aqui, essas duas, são testemunhas, elas que vão encher essas igrejas aqui, as que estão apagando. Amém? Elas estão ali como testemunhas. Amém, irmãos? E você vai ver isso claramente. Até que, eu já vou até falar logo, vamos lá para você ver em Apocalipse 11. Deus vai falar uma coisa lá em Apocalipse 11. Amém? Ele vai falar assim, ó. Apocalipse 11, versículo 3. Versículo 4. Estas são as duas oliveiras e os dois cartiçais que estão diante do Deus da terra. Olhe bem, irmãos. Dois cartiçais, isso aqui são os cartiçais, amém? São os candelabros, irmãos. Esses dois aqui tem uma tradução que vai estar candelabro, tem outras que vai estar cartiçais. A minha está cartiçais, amém? No hebraico você vai ver lá que no grego vai aparecer a palavra lá, cartiçais ou candelabro, amém? Vai aparecer essas duas lá, o significado. No hebraico é menorá,
amém? Que é o cartiçal de ouro. Então você vai ver que aqui em Apocalipse está dizendo que as duas menorá, amém? Que é os dois castiçais que estão diante de Deus, irmão. Aí você vai ver que essas duas castiçais são as testemunhas do Senhor. Amém? São as testemunhas do Senhor. Por que eu falo isso? Ele vai dizer também que são as duas oliveiras. E da onde o Senhor tirou isso? Ele tirou isso lá de Zacarias, amém? Eu nem ia lá, mas nós vamos lá, amém? Zacarias. Zacarias 4, amém, irmãos? É que eu não ia lá não, mas agora nós vamos. Tem que ir. Tá assim, ó, amém? Zacarias 4, vamos ler do 10, amém? Vamos ler do 10. Aparece ali, vamos lá, amém, irmãos? E tá aqui, ó. Você vai ver que vai estar ali Zorobabel ali, amém? Vai falar ali que as mãos de Zorobabel construiu, iniciou a obra e também acabará, amém? Você vai ver que ali é a própria sombra de Cristo, amém? É a própria sombra de Cristo. Só que eu vou ler aqui o versículo Zacarias 3, vamos ler aqui. E tá assim, ó. E por cima deles, não, vou ler aqui o 2, amém? Todo jeito tem que ler, tá, irmãos? Tem que ler. Tá assim, ó. E vou ler o 1. E disse-me, que vês? E eu disse, olho, eis que vejo um cartiçal todo de ouro e um vaso de azeite no seu topo, com as suas 7 lâmpadas e 7 canudos, um para cada um das lâmpadas que estão no seu topo. E por cima deles 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. E respondeu dizendo o anjo que fala comigo, Senhor meu, que é isto? Ele vai perguntar, né? Respondi dizendo ao anjo, fala comigo, Senhor meu, que é isso? Ele vai fazer a pergunta, o que é aquilo, amém, irmãos? Aquela visão que ele viu, a visão dele que ele viu. Olha aqui, ele vai dar a resposta do que é isso, amém? Agora vamos no 10 que ele vai dar a resposta. Ele está tendo uma visão. Olha agora a resposta. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel? Esses são os 7 olhos do Senhor que percorre por toda a terra. Responde mais, dizendo ele, quem são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do cartiçal? Olhe bem, quem são as 2 oliveiras? Tinha 2 oliveiras, amém? Que estavam no cartiçal, amém? Eu que coloquei as 2 aqui, mas na realidade é um que manda para diretamente 2 oliveiras, passa o azeite que manda diretamente para uma oliveira, amém? Lá em Apocalipse que vai acrescentar os 2 castiçais. Aí ele vai falar, respondeu mais, dizendo ele, quem são as 2 oliveiras à direita e à esquerda do castiçal? E respondeu ele outra vez, dizendo, quem são aqueles 2 ramos de oliveiras que estão junto aos 2 tubos de ouro e que vestes e se azeite dourado, e que vestes azeite dourado? E ele me falou, dizendo, não sabeis tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Olhe bem, ele vai falar que aquelas 2 oliveiras são 2 ungidos que estão diante do Senhor. Amém? Você vai ver que ele vai ter uma visão aqui do candelabro, vai ter uma visão aqui de um azeite, ele vai ter uma visão das 2 oliveiras que transporta óleo para dentro
candelabro. E o candelabro aqui, o azeite é para quê? Para ter fogo, para acender. Então ele diz que aquela visão lá em Zacarias, que é o que? É as testemunhas do Senhor. Amém? Já te ligando diretamente aqui onde que nós estamos lendo. Em Apocalipse, o Senhor está dizendo aqui que essas oliveiras aqui e os candelabros, que agora ele junta da igreja aqui, aos candelabros da igreja que tem 2 acesos, e também com as 2 oliveiras que estão lá em Zacarias, ele faz um monte, junta tudo e fala: essas são as minhas 2 testemunhas que hão de profetizar. Amém? Por isso que aqui em Apocalipse 11 ele vai estar falando dessa forma. Agora eu vou ler de cima até chegar embaixo aqui. Do 3 até chegar aqui aonde, no 4. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestido de saco. Essas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. Você lembra lá de Zacarias que ele disse? Quem são as 2 oliveiras? As 2 oliveiras são as 2 testemunhas do Senhor. E agora ele disse aqui agora. E o que nós não temos aqui que tem lá, que de dentro das oliveiras saía azeite para dentro da onde? Da menorá. Ia dentro, para dentro da menorá vinha azeite. Amém, irmão? Que dava o quê? Para enchê-la. Amém? Para ela estar pronta, preparada. Agora aqui ele vai somar as 2 oliveiras de Apocalipse, de Zacarias 4, as 2 oliveiras, amém? Como aqui, e agora ele vai falar também de 2 menorá. E você vai caçar na Bíblia inteira. Você não vai achar as 2 menorá, você vai achar as 2 menorá escondida dentro das igrejas. Esse é um mistério que tem dentro das igrejas. Amém? Essas são as 2 menorá. Essas são as 2 testemunhas. Amém, irmãos? Que vão profetizar no tempo do fim. Que vai encher essas igrejas aqui. Amém? Essas igrejas aqui, irmãos, elas têm azeite. Você lembra das virgens? Lembra das virgens? As prudentes? As loucas, quer dizer? As loucas, elas tinham um pouco de azeite, elas não tinham apagado totalmente o azeite. Quando você for ler lá, elas tinham um pouquinho de azeite, mas as prudentes levou o azeite em sobra. Amém? Levou o azeite em sobra. Então você vai ver que elas estão o quê? Apagando. Só que vai vir essas testemunhas aqui, lotada, irmão, lotada de azeite. Amém? E vão profetizar, vão acordar essas aqui. Elas vão se tornar prudentes. Amém? Elas sendo loucas, elas vão se tornar prudentes. Amém? Elas vão se encher. Só que umas, claro, irmãos, umas não vão se encher, umas não vão ligar. Amém? A mesma coisa, tem pessoas que falam para você não ler o Apocalipse, porque o Apocalipse não se cumprirá com você aqui na terra. Aí você vai estar despreparada, porque você não compreende os mistérios de Deus. E quando o Senhor vir, vai te pegar como um ladrão, porque você não sabe os tempos e as estações que ele preparou. Entende? Você não está nem compreendendo que as testemunhas do Senhor vai profetizar. Entende? Agora, quando você está preparado, aquele dia não virá sobre ladrão, sobre você. Porque você não está nas trevas, mas sim você está na luz. Você não recebeu o Espírito do mundo, mas recebeu o Espírito de Deus. Amém? Então, esse aqui, primeiramente, é o mistério. Amém? Essas aqui são as testemunhas. Eu fui para Zacarias, amém? Mostrei para você dentro de Zacarias 14, que ali fala de 2 oliveiras, que essas 2 oliveiras são testemunhas. Aqui em Apocalipse 11, no versículo 4 aqui, vai dizer que as 2 oliveiras e também os 2 castiçais de ouro são as testemunhas do Senhor. Amém? Vai falar das testemunhas do Senhor. E quando nós fizemos a festa, você sabe que as testemunhas do Senhor são gentios e judeus. Não tem separação. É gentios e judeus no corpo de Cristo. Amém? Profetizarão judeus e também profetizarão gentios. Mas quando nós se convertemos a Cristo, não somos mais gentios, nem judeus, mas sim todos em Cristo. Uma só. Amém? Ninguém é maior e ninguém é melhor, mas todos somos no corpo de Cristo. Amém? Ele é primícia dos que dormem, nós logo após ressuscitaremos com ele.
Amém? Tem no espiritual que você ressuscita com Cristo. Amém? Você morre no batismo e ressuscita com Ele. Da mesma forma que Ele morreu na Páscoa, Ele ressuscitou. Você faz o mesmo. Amém? E se torna um só corpo com Ele. E é isso que as igrejas estão trazendo. Você vai ver que a primeira igreja apartou da palavra de Deus, deixou o primeiro amor. Uma pessoa que se converte hoje, irmão, e não conhece a palavra de Deus, ela não tem ainda amor pelas coisas de Deus. Ela só terá amor pelas coisas de Deus quando ela lê as Escrituras, que aí ela vai saber como amar. Amém? Aí você vai amar os seus inimigos. Você não vai conseguir amar os seus inimigos se você ainda nem amou a Deus. Você só pode amar os seus inimigos, aquele que te fez um grande mal, só depois que você amar a Deus. Você aprender o que é amor. E você só vai aprender o que é amor quando você estiver aqui, na sã doutrina. Amém? E a igreja, irmãos, desses tempos aqui, desses séculos aqui, que vai ser o tempo do fim, elas vão deixar o primeiro amor. O amor delas vão esfriar, elas vão esquecer, porque elas não hão de buscar aqui na palavra. Amém? Por isso muitos gostam de ir na igreja, mas não preocupam de praticar a justiça de Deus. Não preocupa de viver a verdade de Deus. O que acha que só ir na igreja você está salvo. Não está salvo, irmãos. Não está salvo. Você só vai ser salvo, só vai estar salvo se você estiver conforme a palavra de Deus. Entende? Aí você será salvo. Amém? Aquele que crê nas palavras de Deus, aquele que ouviu a palavra do Senhor, aquele que guardou os seus mandamentos. Os seus mandamentos é amar Ele de todo o teu coração. E se você ama Ele de todo o teu coração, você pratica a justiça dele, amando todos, porque nós não somos dignos de ser perdoado pelo Senhor, mas Ele nos perdoou. Entende? E nós não somos dignos do amor dele, mas Ele nos amou. E quando Ele te ama e Ele te mostra o tremendo amor dele dentro da palavra, essa é o primeiro amor. Só que muitos deixaram no decorrer das coisas da vida, deixaram. Quando você for para as épocas da guerra, que eles tinham na guerra no passado, as igrejas matando as pessoas. Amém, irmãos? Enquanto que a palavra de Deus dizia o quê? Não matai, não roubai, não adulterais e também dá vida. Amém? Só que o que a igreja no passado fez? Matou muita gente. Amém? O que fez? O bispo mandava matar bruxos, matar não sei quem, matar eles, e o povo matava, irmão. Ao ponto que eles começou também um decreto para matar todos os gatos. Amém? Que dizia que os gatos eram do diabo. E o povo fez isso, matou todos os gatos. Aí veio os ratos, aí teve uma doença. Amém? Aí que veio uma doença e matou muita gente. Amém? É as doutrinas de homens, é as coisas que vêm dos homens. Amém? E de tanto que eles tinham uma guerra. A igreja ortodoxa com a igreja católica romana. Amém? Elas tinham essas brigas, irmãos. Elas tinham essas lutas entre elas. Amém? E isso, irmão, já apartaram da fé, já apartaram daquilo que foi o propósito. Amém? E isso vem no decorrer. Aí depois disso aí, eles pararam de matar, certo? Entramos hoje, eles não matam mais. Amém? Como a igreja católica passa como santa. Amém? Que nada aconteceu. A igreja evangélica está tudo ok. Mas, irmão, há muito tempos atrás, muitos apartaram da fé. Muitos deixaram as coisas de Deus. Amém? E muitos deixaram de seguir conforme a sã doutrina. Apartaram do primeiro amor. Apartaram do quê? Do estudo que foi ensinado aos apóstolos. Nós hoje não vivemos como a igreja primitiva, irmãos. Mas quando essas duas testemunhas levantar e começar a profetizar, nós estaremos como a igreja primitiva, um só amor, uma só esperança, uma só mente, um só coração. E isso vai acontecer, irmãos.
Mesmo que os crentes dizem que não há de acontecer, mesmo que os católicos dizem que não há de acontecer, mesmo que diz os ubandas que não há de acontecer, mesmo que a religião diz que não vai acontecer, a palavra de Deus disse que isso há de acontecer e a palavra do Senhor não vai voltar para ele, irmão, até se cumprir tudo o que ele disse. Aí depois ela vai. Amém? Jesus disse: estarei convosco até a consumação do mundo. Até todas as coisas se cumprir, irmão. Amém? Então você vai ver que agora, entrando dentro dessas igrejas, você vai ver que aqui na igreja de Efésios, quando eles deixaram a sã doutrina, o povo abandonaram o primeiro amor, abandonaram a sã doutrina que foi dito pelos profetas, pelo Moisés, foi dito pelos apóstolos, amém? Foi dito por Cristo, mas muitos apostaram, amém? Colocaram as coisas de Deus como uma religião, e o Senhor não é uma religião, Ele é muito maior, irmãos. Ele é muito maior, de tanto que a igreja de Cristo está espalhada, e espalhado que eu estou falando não é dominação, não é casa de pedra, é o homem. Nós somos o templo, nós somos moradas eternas. Nós somos moradas eternas do Criador, aonde que ele escolheu escrever o nome dele. Amém? O nome dele está escrito em nós. E nós estamos espalhados sobre a terra, como o pó da terra, não dá para contar, irmãos. Os filhos de Deus estão espalhados por aí. Amém? E o que ele deixou lá, uma chave? Venho a ti. Ele fala para eles primeiramente para se arrepender ali e fala, senão eu virei sobre ti. Amém, irmãos? Ele fala, eu virei sobre ti. Quanto não, igual ele vai falar aqui, tenho porém contra ti, que deixasse o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes e arrependestes, praticai as primeiras obras. Voltai para a igreja primitiva. Aí ele fala que ele há de vir. Naquele tempo ele não veio, irmão. Amém? O primeiro ponto que você tem que colocar na sua cabeça, ele não veio. Chega nessa igreja aqui que é testemunha, essas aqui é as que vão dar a vida, porque o Senhor disse em Apocalipse 11 que tem uns seus servos que hão de dar a vida, que vão morrer, irmãos. E que vão morrer, eles vão entregar a vida deles, ninguém está tirando a vida deles, não. É porque eles aprendeu com o Senhor o que é amor, o que é misericórdia. Eles andou com o Senhor ao ponto de dar a vida. Ele está dando a vida, irmão, para essa igreja aqui. Eles estão dando a vida para ajudar essa igreja aqui. Que essas igrejas vão tudo se converter e vão se tornar uma só igreja. E esses aqui vão dar a vida e esses aqui serão idos para o deserto. Sairão dos olhos da serpente. Amém, irmãos? Então, essa igreja aqui que não tem pecado algum, que exmínia, amém, irmãos? Terá uma tribulação, amém? De 10 dias. Eles serão presos. Amém? E você vai ver que quando você vai para a festa, você já entende isso. Quando você vai para as festas, você entende que falta a festa da trombeta, a festa da expiação. A festa da expiação é a vinda de Cristo. Amém? Mas falta as trombetas se iniciar. E nas festas lá, você tocava no mês 7, no dia 1, tocava as trombetas. E o que acontecia nas trombetas? Ela vinha tocando até o dia 10, chegava no dia 9, fazia um jejum. Amém? A sua alma tinha que sentir uma aflição, uma angústia, amém? No jejum. Quando chegava no dia 10, era a expiação para você entrar onde? Na festa do tabernáculos, a boda do cordeiro. Amém, irmãos? A festa é sombra das coisas futuras. Eu já ensinei as festas aí, é só você ir lá e olhar. Então você está vendo que nessa própria igreja aqui, ele está te mostrando o dia da expiação. Seja firmes, que dar-te-ei a coroa da vida. Entende? Segura a onda de 10 dias. Segura a onda até a expiação. Segura a onda até eu vir. Amém, irmãos? Porque aí o dia da expiação é a vinda de Cristo, cumprindo as 70 semanas de Daniel. Amém? Aí você vê dessa prisão, mas essa igreja não tem pecado algum. Aí você já vê aqui que as pessoas chegam aqui na igreja de Filadélfia e diz que a igreja vai ser arrebatada a qualquer momento. Como uma igreja aqui que não tem pecado algum vai sofrer danos? Amém? E não está subindo ao céu algum.
Mas pelo contrário, Deus há de proteger esse povo aqui, porque Deus há de dividir seu povo. Um povo que andou com ele está dando a vida. Esse povo aqui que está acordando, que não tem capacidade de chegar ao ponto de dar a vida, que eles ainda não têm essa capacidade para isso, o que Deus vai fazer? Mas eles guardaram a palavra. O que Deus vai fazer? Vai levar para o deserto. Só que não acha que você vai para o deserto e vai ficar lá de boa, não. O Senhor Deus falou que vai falar nos corações deles, que hão de provar eles lá. Amém? E ali, irmãos, porque quando eles for para o deserto, quem que vai dar comida a eles? É o Senhor Deus. Amém? O Senhor Deus dá de comida, o Senhor Deus vai dar água, o Senhor Deus vai cuidar. O Senhor Deus falou que vai ser coluna de fogo, o Senhor Deus falou que vai ser coluna para o sol não queimar eles. Amém? Só que esse povo aqui terá um treinamento dentro deles, para eles ter a vida eterna. Amém? Só que esses aqui, irmão, eles já estão sendo treinados, vamos dizer, hoje. Eles já estão sendo treinados hoje a voltar à igreja primitiva, a voltar à sã doutrina, a estar preparado para morrer. E quando, irmão, chegar aqui, esse povo já está preparado aqui para isso, ele vai estar acordando esse povo aqui. Vai estar acordando Efésios, vai estar acordando Pérgamos, vai estar acordando Tiatira, vai estar acordando Sardes, vai estar acordando Laodiceia. Amém? Porque até chegar aqui, ó, no fim, nos tempos aqui, você vai ver que ainda tem pessoas que estão saindo fora, irmãos. Que estão vendo que as coisas estão chegando mesmo. Quando você volta para Êxodo, você vai ver que vai chegar um certo ponto que os próprios egípcios vai falar para Faraó soltar o povo. Porque é de Deus mesmo isso. Só que aí Faraó não solta. Amém? Porque o próprio egípcio já estava se convertendo, já estava mudando a forma de pensar. Porque quando começou a vir saraiva, morrer bicho, ver coisas acontecer, eles viu. E isso aqui, irmãos, cada igreja dessas será trombetas de Deus que hão de tocar. Amém? Cada igreja dessas serão trombetas de Deus que vão ser tocadas para acordar a sua igreja. Amém? Só que do mesmo jeito que você viu aí nas igrejas, aqui dentro de cada igreja dessa está mostrando você, ó, tem um resto que segue a Deus e tem um resto que segue a uns falsos profetas. Amém, irmãos? Então você está vendo que dentro das próprias igrejas está tendo uma luta espiritual, uma guerra espiritual. E você só vai ter discernimento no tempo do fim, o que é de Deus e o que não é, se você voltar à doutrina, à igreja primitiva, como era no passado. Esteja plenamente na palavra de Deus. Então, quando chega aqui na igreja de Pérgamo, ele fala, ele deixa ali, dizendo, venho a ti. Ele não veio naquele tempo, mas é para o tempo do fim. E ele também deixou ali o trono de Satanás. Será nessa igreja que o anticristo estabelecerá aqui, que é onde que é a Turquia. Amém? Não é que o anticristo levantará da Turquia, que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz claramente que ele virá da Assíria. Está profetizado isso, que é a terra onde que o Islã está. Amém? Está profetizado que a Síria levantará um. Amém? Então você vai ver que aqui ele vai fazer tanta aliança e vai se aliar claramente aos turcos, ao ponto dele chegar ali e colocar o trono dele, aonde que estará o trono de Satanás. Amém? O tempo do fim, aqui será o trono de Satanás. A Turquia, irmão, será como se fosse uma linha de frente de tudo. Amém? Voltando aqui para a igreja de Tiatira, você vai ver ali, irmãos, que ele fala, até que eu venha. Eles mandam, irmão, guardar. Primeiro você vai ver que as obras deles no passado eram poucas, mas agora as obras que eles estão no presente são muitas. Agora que o Senhor agrada mesmo nas obras deles, amém? Quando chega para a igreja de Tiatira e vai falar, eu conheço as tuas obras e o amor e serviço e fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. As que eles estão hoje, as que estão hoje são maiores do que as primeiras. Amém? Das primeiras que eles vieram. Amém? Que eles começaram a caminhar. As últimas são melhores. Entende? Por que as últimas são melhores? Porque agora eles estão praticando o que? As obras aqui. O amor, a servidão, a fé, a paciência, irmão. Amém? Então eles estão voltando
para a palavra. Por que estão voltando? Porque estão sendo profetizados. É as testemunhas do Senhor aqui mostrando duas testemunhas, que é judeus e gentios, edificando o corpo de Cristo, edificando o corpo do Senhor. E aqui ele fala, até que eu venha. Irmãos, olhe bem, ele fala, mas o que testes retém até que eu venha. Apocalipse 2:25, ele está falando que ele vem, e ele não veio nessas igrejas. Ele é mentiroso? Não, irmãos. É porque ele deixa coisas que vai acontecer no tempo do fim, no tempo deles ali, né, naquele tempo ali que ele está acontecendo a perseguição, mas deixando para o tempo do fim também. Ele dá porções para eles e dá porções para o tempo do fim. É igual Zacarias, nós acabamos de ler Zacarias aqui agora. Foi para o tempo deles ali, para eles edificar Jerusalém ali, o muro de Jerusalém, amém? E depois, irmão, deixou o pedaço que era para hoje, para o tempo do fim. Amém? De tanto que nós lemos, foi dito isso lá em Apocalipse, as duas oliveiras. Aonde que foi dito? Lá em Zacarias. Então ele deixa porções dentro de assuntos que ia acontecer, mas ele deixa coisas que ainda vão acontecer. Igual ele diz também, que nada é novo debaixo do céu. Nada é novo, irmão. Amém? Ele fala isso na palavra. Agora vamos voltar aqui. Agora a igreja de Sardes. Você já entendeu o que ele está falando? Que ele vem. Amém? Agora a igreja de Sardes. O que acontece ali na igreja de Sardes? Ele vai falar, retém, guardai. Porque ele já fala, alguns aqui já começa a tribulação. Amém? Na igreja de Tiatira. Você vai ver que é 3 anos e meio, irmão. Quando inicia aqui, eles não matam as testemunhas do Senhor, mas o anticristo estará fazendo união. Amém? E isso é claro, irmão. Qualquer um vir falar que não é verídico. Ele vai estar fazendo paz, irmãos. Amém? Ele não vai poder tocar na igreja de Deus, porque assim Apocalipse 11 disse que as testemunhas do Senhor profetizarão por 3 anos e meio e ninguém pode tocar. Porque se tentar contra eles, sai até fogo do céu e consome eles. Amém? Ó, fogo do céu, ó, fogo da boca deles e consome eles. Amém? Então, os profetas de Deus, judeus e gentios, vão profetizar, irmãos, até chegar aqui na igreja de Tiatira. Chegando na igreja de Tiatira, 6 meses aqui, eles vão profetizar. No final dos 6 meses, as testemunhas de Deus começam a morrer. Que aí começa a vir querer colocar o chip. Eles vêm iniciar o chip aqui, irmão, na igreja de Tiatira. E aí eles começam a perseguir a igreja. Amém? Eles começam. E você vai ver que sempre está dizendo que aqui tem o que? Jezebel, uma falsa profetisa, que está arrastando muitos. Amém? Mas bem-aventurados aqueles que estão na palavra do Senhor Deus, irmão. Porque hão de ressuscitar, estarão recebendo tudo aquilo que ele está dizendo. Porque cada igreja desse aqui, no final delas, ele está oferecendo vida eterna. Ele está oferecendo reinar com ele. Ele está oferecendo, irmãos, um reino eterno. Cada igreja dessa, ele está oferecendo uma coisa. Ele fala que vem, mas também está oferecendo coisas. Amém? Que se leva você à vida eterna. Agora vamos aqui. Ele fala, sobre ti virei. Amém? Na igreja ele já disse, se não vigiar, virei sobre ti como um ladrão. Como um ladrão. E para a igreja o Senhor não vem como um ladrão. Como Paulo mesmo disse, para nós, irmãos, o Senhor não virá como um ladrão. Por quê, irmãos? Porque nós estamos vigilantes. Nós sabemos os eventos, porque o Senhor nos deu. O Senhor nos deu o seu Espírito, todo aquilo que o olho não viu, o coração não viu, que não subiu à mente do homem, isso foi dado a nós, irmão. Foi dado a nós. Amém? 2 Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 até o 10. No 10 vai falar, e aquilo que Deus fez para aqueles que Ele ama, Ele revelou pelo seu Espírito. Versículo 10. Porque o Espírito entra dentro das profundezas de Deus. E Deus pegou esse Espírito e deu para a sua igreja. Para a igreja estar vigilante em todo momento e saber tudo o que há de acontecer nesse mundo. Amém? Agora vamos aqui para a igreja de Filadélfia.
Ele fala para a igreja de Filadélfia, mesmo ele falando que há de proteger da grande tribulação que vem, o que ele fala? Eis que venho sem demora. Ó, ele fala que vai proteger ela, mas ainda diz, se esperai, porque ele há de vir, eis que venho sem demora. Tem uns que vai dizer, sobre ti virei. Entende, irmãos? Olha para você ver que ele ainda não veio nem nessa igreja aqui. Entende? Ele está falando aqui que há de proteger. Ó, como guardaste as palavras da minha paciência, também eu te guardarei na hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Ele fala, vou te proteger. E venho sem demora. Amém, irmãos? Então aqui você já vai ver, igual eu disse, essas testemunhas aqui, porque na palavra de Deus tem dois tipos de testemunhas. Tem umas testemunhas que vão dar a vida. E o início disso tudo, desses eventos, vai ser em Jerusalém. Amém? Vai ser em Jerusalém. Amém? Mas só que lá em Lucas capítulo 21 vai dizer que isso vai passar nas nações. As aflições acontecerão nas nações. Como o Senhor disse, será uma tribulação como nunca houve, irmão. Amém? Então, se algum mentiroso falar para você aqui, que aqui é arrebatamento, não acredita não, que é mentira. Vê se aqui está escrito alguma coisa de arrebatamento. Vai dentro de próprio Apocalipse e vê o que está escrito lá. Amém? Não tem nada de arrebatamento. Ele está dizendo que ele há de proteger. Aí você tem que saber o que é o proteger. Amém? E o proteger é que ele há de levar para o deserto, como eu ensinei sobre a igreja de Filadélfia. Se você chegou aqui agora, irmãos, vai lá no estudo das igrejas. Eu fiz o estudo das igrejas completo. Aqui é só um resumo para mostrar que isso aqui é ligando para o tempo do fim. Amém? Quando chega aqui agora, igual eu coloquei aqui, ó, testemunhas, deserto, proteção. Essa igreja aqui que não tem pecado algum. O que está escrito? Testemunhas, tribulação, morte. Porque elas vão dar a vida. Essas aqui serão protegidas. Amém, irmãos? Porque tem um povo que está preparado para dar vida. É igual o Senhor pegou Isaías, Jeremias, entende? Tinha uma porção de gente ali. Mas será que eles resistiam o que Isaías resistiu? Será que eles resistiam o que Jeremias resistiu? Será que eles resistiam o que Zacarias resistia? Não, irmãos. Por isso o Senhor falou, eu vos escolhi. Porque escolheu para fazer uma obra, para algo grande. Amém? E os outros, irmãos, ele está chamando ao arrependimento. Entende? É como dizer assim, um amigo está chamando a noiva, venha. Venha, se prepara para o noivo. O amigo está gritando, venha para o noivo, se prepara. Entende? Então você vai ver que o amigo é a esposa, mas só que ele está se colocando como um amigo, chamando a esposa primeiro. Amém? E depois, quando Cristo vem, ele se torna o quê? A noiva. Mas por enquanto ele está sendo o quê? Um amigo. Juntando. Venha. Se prepare. Como as 10 virgens estavam dormindo. Mas apareceu um e gritou que o noivo está às portas. Amém, irmãos? Da mesma forma, o Senhor há de levantar homens, irmãos, que não está caçando elogios, não está caçando título, não está caçando nada de ninguém. Apenas viver o genuíno evangelho. Apenas falar o que está na palavra de Deus, irmão. E aqueles que ouvir, bem-aventurados. Agora, aqueles que rejeitam, irmãos, é a escolha de cada um. Amém? Mas eu tenho certeza absoluta que quando chegar esse tempo, aqueles que ouviram estarão fortes. Mas aqueles que não ouviram, uns escandalizarão. Afastarão, apartará da fé, porque está acostumado a ir para a igreja pedir bênção. E aqui agora não tem negócio de bênção. Tem esse negócio de vir aqui, vem cá pedir bênção, vem cá pedir carro, moto, mulher, vem pedir isso. Toma vergonha na cara e vai se converter, vai se entregar a vida ao Senhor, viver a palavra de Deus. É isso que nós devemos fazer, viver o genuíno evangelho. Entende? Qual é o motivo que nós vamos no ministério? Nós vamos no ministério, uma reunião com os nossos irmãos.
para nós estar em reunião com eles, louvando, exaltando por causa dessas coisas aqui. E um ensinando o outro, um ajudando o outro. Entende? Não é para pedir bênção, não. Não é que eu estou dizendo que você não tem que clamar ao Senhor. Você clama já dentro da sua casa. Você já clama na rua, onde você estiver. Entende? Você fala, Senhor, eis-me aqui, me ajuda, Senhor, me ensina, me modela, me ensina, Ele vai te ensinar. Ah, Senhor, minha família está passando mal, sim, você deve falar, porque Ele é o nosso Pai, e nosso Pai quer ouvir isso. Mas não que você tem que buscar Ele com a intenção de só ganhar, enquanto que o Senhor está preparando pessoas para falecer. Ele disse aqui, ó, carregai a tua cruz, siga-me. Siga-me, seja perfeito como Cristo é perfeito. Como Cristo foi perfeito, Ele foi na cruz de morte, Ele foi até o seu covalo e foi lá e foi morrer. Amém? Por amor a quem? A nós, faça o mesmo. Amor aos seus irmãos, dê a vida. Mas para você dar a vida, irmãos, vocês têm que estudar as Escrituras. E não só estudar, viver, viu? Viver, viu? É viver, você tem que viver a palavra de Deus. Que aí quando você vive a palavra de Deus, aí sim, irmãos, estará fazendo em vocês um caráter de Deus. Vocês estarão sendo filhos de Deus, para estar acordando essa igreja, para estar juntando, para se tornar essa igreja. Amém? Essa igreja já vai estar, a primeira está pronta. Vai ser essa. Essa vai ser a primeira está pronta. Amém? Que vai fazer essa se tornar desse jeito. Aí o Senhor vai levando para o deserto. Porque essa igreja vai acordando. Você lembra que só tinha lá em Zacarias uma menorá. E tinha as duas oliveiras. Que enchia a menorá. Se tornava uma só aqui com ela. E aí depois dela veio em Apocalipse duas menorá. Amém? Porque essa menorá, essas duas oliveiras, judeus e gentios, já fez uma igreja se estar edificada. Já fez uma igreja estar de pé. E através dessa igreja ela vai estar levantando essa. E essa aqui já vai estar montada, revestida de toda a palavra do Senhor. Aí o Senhor pegará ela e vai falar, agora vai para o deserto, porque agora você já está preparada. Amém? Só que, igual eu disse, eu estou dando um resumo de tudo. Só que aqui já está te mostrando duas oliveiras. Ó, isso mesmo, duas oliveiras, mais dois candelabro. Eita, candelabro, amém? Duas oliveiras e dois candelabros, duas testemunhas. Já te levando para você ir para Apocalipse. Elas que vai te dar a seta dessas revelações, tudo o que eu estou falando. Foi assim que eu aprendi. Depois que eu descobri que dentro das igrejas tinha esse mistério, eu consegui olhar toda a igreja dessa forma. Poder ver esse resumo. Amém? Agora vamos aqui na igreja de Laodiceia. Vai falar, o nome dela é Justiça do Povo. Amém? Isso já vai te levar ao Cântico de Moisés. Cada uma dessas aqui, se você for estudar, irmão, você vai achar dentro do Novo Testamento o significado dos nomes. Entrando no Velho Testamento. Amém? Só que eu não fiz isso. Só fiz dessa aqui. Amém? Só que eu também não vou trazer o estudo, não. Mas pelo menos eu pude falar com vocês que vai te levar em Deuteronômio 32. Amém? Mas olha aqui agora. Depois que passa as 7 igrejas aqui, irmãos, aqui ele não fala que ele vem. Aqui ele já não fala nada que ele vem. Amém? Nessas todas aqui ele fala, eu venho. Mas nós sabemos que na 7ª trombeta, o que acontece? O Senhor vem. E isso é ligação das 7 trombetas, porque as testemunhas do Senhor, quando o povo vai para o deserto, está no deserto, passa um certo tempo, o Senhor virá. Amém, irmãos? O Senhor virá. Olha depois, olha o que vai dizer no capítulo 4. Olha bem, olha o que vai dizer. Depois destas coisas, depois dessas coisas o que, irmão? Amém? Vamos ler tudo, né? Olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouviram falar comigo, disse, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas deves acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis que o trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono.
Olhe bem, o que ele disse? Aconteceu a tribulação das 7 aqui, das 7 igrejas. Aconteceu a tribulação, amém? Na sequência que aconteceu a tribulação, o que ele fala? Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que, como de trombeta, ouviram falar comigo, disse: sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois dessas deves acontecer. Depois da grande tribulação, o que acontece, irmão? É a vinda de Cristo. Vai acontecer o arrebatamento da igreja. Entende? E o que acontece aqui? João vai ser arrebatado, irmãos. Depois que João é arrebatado, ele vai estar onde? Diante do trono de Deus. Amém, irmão? Você vai ver que é uma sequência. É uma sequência. E aí vai ver o trono de Deus estabelecido ali. Amém? Que aí eu coloquei até aqui. Que vai ter os anciões ali sentados no trono. Amém? Que nós sabemos que quem há de julgar a igreja vai ser para dar galadão, viu, irmãos? Que as pessoas já vê logo, fala de julgar a igreja, já fala, nossa, a igreja vai passar por um tribunal, a igreja vai passar por um tribunal, porque cada um receberá o galadão. Amém? Aqueles que ensinaram errado, amém? Mas caminhou, errou sim, irmãos, que não buscou conhecimento e acabou ensinando errado, amém? Sem a intenção, mas ensinou errado. Quando o fogo descer do céu, o que vai acontecer? As suas obras serão queimadas. Não perderá a salvação se andar em santidade, conforme a palavra de Deus. Amém? Mas, irmão, aqueles que fez conforme a palavra de Deus, esses vão brilhar como as estrelas do firmamento. Amém? Um brilhar, irmão, porque as estrelas, cada um tem uma forma de brilhar. E nem todos vai receber o mesmo galadão. Amém? Cada um vai receber uma porção. Amém? Como os talentos, um recebeu 5, outro recebeu 2 e um recebeu 1. Aquele que recebeu 1 e não fez nada foi jogado no lago de fogo. Mas aquele que recebeu 2, depois ficou com 4, né? Entrou no descanso do Senhor. Mas aquele que tinha 5, foi dado ele ele fez 10 e ele também foi dado ele até os talentos do outro que perdeu, foi dado a ele. Amém? Ele ficou com mais talentos ainda e entrou no gozo do Senhor. Amém? E assim o Senhor vai fazer com o seu povo. Ele há de dar galadão. Então você vai ver que aqui no capítulo 4 ele está dizendo que essas coisas, eis que te mostrar depois dessas. Depois do que? Da grande tribulação. Depois da grande tribulação acontece o que? O trono de Deus. Depois do trono do Senhor Deus, amém? Aí vai montar todo o trono. Ali, amém? Que aí vai falar... Primeiro vai falar que ele foi arrebatado aos céus. Primeiro ele viu o céu o quê? Abriu uma janela. Todo olho verá o Senhor vindo, irmão. Abriu a janela no céu. Ele viu com seus olhos a janela aberta e ele ouviu uma voz que disse para ele, como voz de trombeta, irmão. Aqui não é a última trombeta. Aqui é a última trombeta que há de tocar. É a 7ª. Amém? Porque essa igreja não fala que o Senhor está vindo ou que o Senhor virá. Mas ela só fala da exortação e fala, o nome dela já fala justiça do povo, justiça. E quando se vai te levar para Deuteronômio, que o Senhor vem para fazer justiça ao seu povo. Amém? O Senhor está vindo, é uma vinda, vai te levar diretamente ao Deuteronômio 32, é a vinda do Senhor. Amém? Quando você lê aqui já o primeiro versículo do capítulo 4, depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu e a primeira voz que, como se sobre ouviram falar comigo, dizendo, sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas deves acontecer. E logo fui arrebatado no espírito, e eis um trono estava no céu, e um assentado sobre o trono. Aí vai falar como é que esse trono, e quem estava sentado no trono, e vai falar que tinha, e vou ler aqui logo 5, para o vídeo não ficar muito grande, que já está grande, né? E do trono saía relâmpago, e vozes, e trovões, e diante do trono ardia 7 lâmpadas de fogo, e as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um mar de vidro semelhante ao cristal. Então você vai ver que essa montação aqui, irmãos, é a vinda do Senhor.
Amém? É a vinda do Senhor. É a mesma coisa, sei lá, de Apocalipse 11. Amém? Quando vai falar ali, vai dizer ali que depois que a testemunha do Senhor morreu, passou 3 dias e meio. O que aconteceu? Veio uma voz e disse: subi cá. Amém? Primeiro derramou o Espírito e falou com ele: subi aqui. Amém? E ali vai ser um contexto que depois que vai falar da 7ª trombeta. Mas você está vendo que ali, já no capítulo 11, ali naqueles versículos ali, já está dando um resumo da igreja. Já está dando um resumo de uma tribulação, depois a vinda do anticristo e depois do arrebatamento da igreja, que acontece na 7ª trombeta. Amém? Só que aí você fala, não, irmãos, mas lá no capítulo 11, vai falar da trombeta depois. É a mesma coisa que vai acontecer aqui também. Porque depois que você está aqui no capítulo 4, você está lendo aqui que ele está falando que vai arrebatar a igreja, que vai... não está falando que vai arrebatar a igreja, está falando que vai arrebatar João, que é igreja. João é o corpo de Cristo, está sendo arrebatado ao trono de Deus. Só que depois ele vai dizer, depois que ele te deu esse zoom, para você ver que está falando que é depois dessas coisas que vão acontecer. Depois de que coisa? Depois da grande tribulação. Aí vem essa aqui, uma porta abre no céu. Amém? E João consegue ver com seus olhos. Só que depois, na sequência, que mostra isso, que você já pegou esse gancho, que é o trono de Deus, que é o arrebatamento da igreja, se encontrando com o Senhor depois da tribulação, amém? Ele vai vir agora com outro contexto, na sequência, passando depois que fala do trono e fala tudo, dei glória ao Senhor, ele vai falar que eras e que é e que há de vir. Entende, irmãos? Ele trouxe algo para você diretamente que é a vinda do Senhor, mas depois ele vai trazer para você que há de vir, porque o capítulo 4 já está ligando diretamente no capítulo 5. Amém? O capítulo 4, ele é dentro do capítulo 5, irmão. Amém? Ele é dentro do capítulo 5. Ele não vai para outro lugar, ele é dentro, porque daqui você já vai ver que vai falar que aquele que estava sentado no trono tinha um livro. Amém? E que não tinha ninguém que era digno de abrir o livro. O capítulo 4 é na sequência do capítulo 5. Amém? E na sequência diretamente do capítulo 6. Eles estão ligados diretamente agora, porque depois daqui que ele mostrou ali, nas igrejas, é como ele se desse uma pausa. Das igrejas ali, eu te mostrei para vocês tribulação, te mostrei para vocês, e aqui eu estou mostrando para vocês que eu rebatei ele, levei ele aos céus, estou no meu trono, tem voz, relâmpagos, trovões. Isso já vai te lembrar o quê? Apocalipse 7. Quando vem todo o povo diante do Senhor. Apocalipse 7? Apocalipse 7 não, Apocalipse... É Apocalipse 7 mesmo. Se eu não me engano é isso mesmo. Que vem ali o povo da grande tribulação. Amém? Acho que é isso mesmo, Apocalipse 7. Que vem o povo da grande tribulação. Amém? Só que aí ele faz um resumo do capítulo 4, versículo 1, até chegar aqui no versículo 6. Até o versículo 6, amém? Ele já trouxe para você um resumo do que há de acontecer depois da tribulação. Só que agora, na sequência, ele vai trazer o quê? O decorrer agora da história. Agora ele vai fazer outra história do mesmo assunto. Por isso ele vai dizer que eras e que é e que há de vir. Amém, irmãos? Por isso ele fala, porque o capítulo 4 ele vai estar ligado diretamente no 5. Amém? Que aí vai ser dado ali ao trono de Deus ali, vai colocar ali como Deus sentado ali, o próprio Deus sentado no trono, aqui na sequência aqui, e vai receber de Cristo. Amém? E quando você vai ver, é um julgamento. Amém? O trono do Senhor estabelecido para julgar, primeiramente o anticristo e depois dar galadão à igreja. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido. Esse é o resumo das igrejas. Amém? Agora nós vamos para outro estudo. Que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento da palavra dele. E fala, irmão, torno a repetir. Não só leia, irmãos, mas viva a palavra. Viva a verdade, a justiça, o amor, a fé, a esperança. Viva!
de todo o teu coração, porque se você viver todo o teu coração, tu amarás o teu próximo. Se você vai amar a Deus acima de todas as coisas, você vai viver conforme a palavra do Senhor. A palavra vai te transformar. Como diz, né? Conheceis a verdade vos libertará. Amém?